churrasco, né, Biratã? Bastante, bastante. A gente vai falar sobre isso. Legal. E eu trabalho com design desde 2005, né? Então, atualmente eu tenho 32 anos, então mais da metade da minha vida é trabalhando com design. Comecei na área gráfica, eu acho que como a maioria da galera mais velha começou assim na área gráfica, mas desde 2005, quando eu comecei no gráfico, eu já pus a mão em código ali, em HTML, Flash, na época tinha o Dreamweaver, na época o Dreamweaver ainda era da Macromedia, antes da Adobe comprar, eram outros tempos ali. E eu fiz um primeiro portal, que eu falo que foi o primeiro produto digital que eu fiz, que era um portal de notícias para minha cidade aqui, que eu moro em José Bonifácio, que é interior de São Paulo. Sempre fui daqui, sempre vivi aqui, morei aqui, e sempre fui na luta aí para ganhar um lugar ao sol no design, né? Porque o design era menos valorizado do que é hoje. Hoje tá bacana, hoje tá legal. Mas a gente vai falar um pouco hoje sobre o que é hard skill, né? Antes de falar sobre o que é soft skill. Aí depois falar o que é soft skill, como que era o mercado de trabalho antes, como é o mercado hoje e quais são as soft skills hoje mais desejadas pelas empresas, né? O que é a hard skill? A hard skill, elas são competências técnicas, né? Então, aquilo que a gente sabe fazer de forma técnica, como os exemplos que eu coloquei aqui, a parte de você saber fazer um protótipo no Figma, isso é uma habilidade técnica sua que você consegue fazer. Você fazer uma pesquisa, né? Você elaborar uma pesquisa, criar o roteiro ali da pesquisa, isso é uma habilidade técnica sua que você tem. Você conseguir falar inglês e ouvir inglês, escrever inglês, é uma habilidade técnica. Então, isso são as hard skills que a gente possui, né? A soft skill já é um pouquinho diferente. Soft skills são as nossas habilidades comportamentais, que a gente também consegue desenvolver, só que são um pouco diferentes. É a nossa comunicação. E quando eu falo em comunicação, é a forma como eu falo com as pessoas entendem aquilo que eu estou falando. Resiliência também é uma soft skill, criatividade. Então, todas essas habilidades são habilidades comportamentais que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, conforme a gente vai passando os anos da nossa carreira profissional, da nossa vida, a gente vai desenvolvendo esse tipo de habilidade. Não nasce da noite para o dia, e elas são habilidades mais difíceis. Por exemplo, se comparado com você aprender a fazer um protótipo no Figma, é muito mais rápido você aprender a fazer um protótipo no Figma do que você se desenvolver a questão da resiliência. Então ela é muito mais difícil. Por isso que hoje em dia as empresas buscam muito esse tipo de conhecimento, esse tipo de habilidade que as pessoas precisam ter. E como que era o mercado de trabalho antes? Não muito distante disso, né? Se a gente parar para pensar em 2020 ali até por volta de março, provavelmente a gente tinha um cenário parecido com esse, talvez não exatamente como esse, mas parecido com esse. As pessoas faziam reunião ali junto, tal, nos escritórios e tudo mais. E eu lembro que, pelo menos para mim, raramente eu fazia uma reunião por via Skype ou, né, para quem já usou Skype, ou pelo próprio Meet aqui, pelo Teams, enfim, a gente tem tantas plataformas hoje de se fazer reuniões online, né? E antes era mais raro isso acontecer. Acontecia sim, claro, mas era muito mais difícil tá acontecendo sempre. Hoje em dia a gente faz muito, né? Porque hoje em dia mudou. Hoje o mercado de trabalho está mais assim. A gente está, por exemplo, que nem eu comecei a palestra falando, o tanto de gente que está assistindo agora, às vezes mais do que numa sala de aula, então a gente consegue colocar mais pessoas juntas no mesmo lugar para aprender sobre um determinado assunto ou discutir sobre um determinado assunto, e isso é muito bacana. E toda essa mudança de como era para como é hoje impacta nessa questão da gente desenvolver as nossas habilidades comportamentais, né? Então, até voltando aqui um pouquinho sobre a questão da comunicação. Aqui, às vezes, a comunicação, como era antigamente, talvez era mais tranquilo da gente se comunicar, porque eu olhava no olho da outra pessoa e ela conseguia ver a minha expressão. Hoje em dia, às vezes, quando a gente vai se comunicar por forma de texto, às vezes a pessoa não consegue nem entender qual é a nossa expressão. Eu vou trazer um exemplo aqui que acontece comigo e com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, eu tenho 32 anos, a minha mãe tem mais de 60, e quando eu me comunico, às vezes, pelo WhatsApp com a minha mãe por texto, às vezes, dependendo da forma como eu escrevo, a minha mãe pensa que eu tô bravo com ela, tipo, que eu tô nervoso. E eu não estou nervoso, apenas estou respondendo de forma mais rápida. Mas como ela não tá ouvindo a minha voz e vendo a minha expressão,
ela acha, né, ela supõe que eu estou bravo. E aí, nisso, pode sempre há um ruído na comunicação, porque a gente está de forma mais remota. Então, hoje, a gente precisa se desenvolver ainda mais essa habilidade nossa com relação à comunicação. Mas eu gostaria de trazer aqui também, só beber um pouco d'água, pessoal. Gostaria de trazer aqui também sobre essa questão de quais são as soft skills mais desejadas pelas empresas. Teve uma pesquisa que saiu, inclusive tem um link aqui desse PDF dessa pesquisa para quem quiser depois, eu posso estar disponibilizando e você dá uma olhada lá que tem bastante coisa interessante. Saiu essa pesquisa em 2020 sobre quais são as 11 soft skills mais desejadas pelas empresas até 2025. Eu trouxe algumas aqui, né, porque não daria tempo da gente explanar e explicar cada uma delas, mas eu trouxe algumas aqui que eu considero muito importante para a gente que atua como designer, não só para designer, mas eu acredito que essas são importantes para a gente que atua como designer. E aí eu vou começar aqui pela primeira, então, a questão de resolução de problemas. A resolução de problemas, o que é resolver resoluções de problemas? Quando a gente fala assim, parece até meio óbvio, né? Mas quando a gente vai resolver um problema, a gente primeiro tem que entender se de fato existe aquele problema. Então, a nossa capacidade de entender e interpretar se de fato existe um problema, isso é muito importante e desejado pelas empresas. Porque se você acredita às vezes que tem um problema, mas de fato aquele problema não existe, e você tenta resolver algo que às vezes não é um problema, aí sim você gera um problema. E dentro do design, como que é isso? Às vezes a gente tem assim, poxa, os usuários, que aí vem as velhas achismos, né? O usuário ali está com um problema em tal lugar. Mas será que ele está mesmo? O que a gente faz? A gente vai investigar de fato para ver se aquele problema existe. E a gente vai fazer uma pesquisa, vai encontrar de fato as causas que estão causando aquele problema, e aí a gente começa a pensar em como resolver o problema. Então, como eu falei, parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim quando a gente está no dia a dia dentro da empresa. E por isso que as empresas buscam pessoas que tenham essa capacidade de resolução de problemas e, novamente, quando falo em resoluções de problemas, não é simplesmente pegar um problema e já sair resolvendo, mas sim entender, interpretar aquele problema de fato, identificar se realmente ele existe, quais são as causas, raiz daquele problema de fato, e depois fazer um planejamento para resolver aquele problema, ao invés de já sair executando e fazendo, achando que realmente existe aquele problema, e pode ser que aquele problema nem exista. Uma outra habilidade comportamental, uma outra soft skill bastante desejada aí pelas empresas, conforme essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial, é a questão da criatividade, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas o que é ser criativo? Eu tenho a minha visão a respeito do que é ser criativo. Para mim, a criatividade envolve a questão da gente conseguir resolver o problema da melhor forma que a gente tem dentro das condições possíveis naquele momento. E aí eu vou dar um exemplo aqui, é claro, é um exemplo até viajado, mas só para clarear para vocês. Vamos supor que eu preciso colocar um quadro na parede, e a única coisa que eu tenho para colocar esse quadro na parede é um pedaço de madeira e um parafuso, um exemplo. Mas um parafuso não é adequado para pregar na parede, nem uma madeira é adequada para você bater nesse parafuso para você colocar um quadro. Não é adequado, mas as condições que a gente tem no momento. E aí ser criativo é pegar isso que a gente tem, as condições que tem no momento, e resolver o problema. Então, às vezes as pessoas querem ser criativo sabe, em criar algo realmente do zero e tal, mas muitas das vezes ser criativo é você resolver aquele problema da melhor forma dentro das condições possíveis que você tem. Porque às vezes você não tem aquilo que é o melhor, mas tem o melhor dentro daquelas condições. E aí você pega e resolve aquele problema. Hoje em dia o pessoal até comenta sobre a questão da gente ter hoje tanta informação, tanto conhecimento, que às vezes que a galera para de praticar a questão da criatividade, por ter muita informação muito rápida para resolver as coisas, as pequenas coisas. E aí se a gente parar para pensar, se colocar alguém, por exemplo, numa ilha e precisa
e tem lá um coco, e essa pessoa precisa beber água do coco, e é a única água que ela tem para beber ali, digamos, para saciar a sede dela, porque ela não vai beber água do mar, e ela não tem nada para abrir aquele coco ali, às vezes ela vê lá só uma pedra. Meu, ela vai fazer de tudo para abrir aquele coco com a pedra, porque ela vai estar sendo forçada a usar a criatividade dela para abrir aquele coco. Ou pode ser que ela descubra uma outra forma fácil de abrir aquele coco, porque ela se vê dentro das condições para abrir aquele coco. Agora, se ela tiver, por exemplo, já um canivete, ela vai abrir de forma rápida e nem vai pensar muito, porque já foi tudo conectado no cérebro dela com relação a resolver aquele problema, sabe? Que é abrir o coco. Então, essa questão da gente exercer a nossa criatividade, isso é muito importante, porque nem sempre dentro das empresas que a gente atua, a gente tem o melhor cenário, nossa, é mil maravilhas, não, pelo contrário, cada empresa que a gente trabalha, que a gente atua, tem as suas particularidades, as suas dificuldades, todas as empresas estão tentando melhorar em todas as áreas e as esferas que elas se encontram, então a gente tem que ser criativo para conseguir resolver os problemas dentro daquelas condições das empresas que a gente está. Um outro ponto importante ali é essa questão da resiliência, né? Tolerância ao estresse de flexibilidade. Tem muitas pessoas, e assim, eu falo até com propriedade, principalmente para quem está começando na área profissional hoje em dia, e para quem está começando na área também de UX, é a questão de mudança de escopo do produto ou do projeto que a gente está participando. E tem muitas pessoas que ficam, mas vai mudar de novo, não sei o que, tem que mudar. E acaba se tropeçando nessa questão de ser tolerante, né, de ser flexível, de ser resiliente com aquilo, de pegar toda aquela energia que está vindo de forma negativa, entre aspas, e transformar em energia positiva, para você devolver aquilo em forma de trabalho e executar aquilo que tem que ser executado. E acontece, gente. Eu lembro, inclusive, conforme eu falei, quando eu comecei como designer gráfico ali em 2005, eu lembro que eu cheguei a fazer, eu não sei se quem está aqui dessa época e conhece aqueles cardápios que eram feitos com várias propagandas nas lanchonetes, e aí o pessoal vendia os espaços, né? Então tinha o cardápio no meio, assim, e em cima e embaixo, assim, tinha várias propagandas da cidade. E aí a lanchonete ganhava os cardápios, o pessoal que fazia esses cardápios vendia essas propagandas para as lojas das cidades, e assim eles faziam negócio dessa forma. E eu lembro que eu fiz muito cardápio desse tipo, assim, de fazer as propagandas para o pessoal que vendia esses cardápios aqui na cidade. Eu trabalhando como designer ali, fazendo uma propaganda, fazia de um jeito, aí a pessoa sentava do meu lado, assim, comigo trabalhando, assim, fazendo um layout ali, fazendo o design ali para a pessoa da propaganda. Ela falava, não, mas muda um detalhe ali. Muda outro aqui. Não, mas eu não gostei disso, faz de outra forma, sabe? E eu lembro que aquilo me gerou, de certa forma, essa questão da resiliência, da tolerância, de ser flexível, de entender, porque às vezes pra gente funciona de uma forma. Alguém ligou o mic, quer fazer uma pergunta? Não? Não, então beleza, então vou continuar. Às vezes pra gente pode fazer sentido o layout estar de um jeito, mas para outra pessoa não. E às vezes, no meio do caminho, a empresa tem que fazer mudanças. A própria pandemia é um exemplo disso. Ninguém estava esperando vir uma pandemia mundial e todo mundo ter que começar a trabalhar de casa. Imagina o tanto de problemas que não aconteceu nesse monte de empresas para fazer com que todo mundo se adequasse a trabalhar de casa. Para a gente, às vezes, que só é funcionário, foi lá, sentou e trabalhou, foi talvez mais tranquilo, entre aspas, porque geram alguns problemas emocionais, mas talvez foi mais tranquilo do que para as pessoas que são líderes das empresas de tomar esse tipo de decisões, como criar processo, como adaptar processo, e foi uma parada que a empresa não estava esperando. Então são mudanças que às vezes acontecem no meio do caminho, que é necessário fazer, que é necessário ser feito. Claro que eu não estou falando aqui, às vezes, da pessoa ficar mudando só por mudar, sem ter um objetivo, mas que também pode acontecer e não tem problema, sabe? Eu acho que a gente ficar preso a isso, a não ser flexível a esse tipo de mudança, é complicado, porque como eu falei,
nas empresas sempre vão ter mudanças. Às vezes a gente vai estar numa direção e de repente é necessário fazer uma outra rota, uma outra direção, porque aconteceu alguma coisa, sabe? Algo externo aconteceu. E às vezes a diretoria nem vai poder abrir de fato tudo que está acontecendo. E a gente vai ter que ser paciente, flexível, resiliente, entender isso e continuar o nosso trabalho ali fazendo com maestria, entendeu? Executar aquilo que a gente precisa executar. E um outro ponto, que é o último que eu coloquei ali, né? Eu coloquei 4 desses 11, é a questão da persuasão e negociação. A gente sabe que como designer ainda a gente tem que, às vezes, em muitos lugares, em muitas empresas, gerar o valor e mostrar o valor do design para as pessoas. Isso vai desde se você é júnior ou não, porque pensa assim, você como alguém que está entrando agora para a área de trabalho, está migrando para UX, e aí você quer convencer um recrutador, uma recrutadora, que você é a pessoa indicada para aquela vaga. Então você tem que treinar essa sua habilidade de persuasão e negociação para você se vender. E dentro das empresas, quando a gente está atuando, vão ter áreas ou vão ter pessoas que não vão entender de design. Nem toda empresa tem a maturidade de design alto nível, que já sabe exatamente tudo o que faz. E você tem que saber vender aquilo, você tem que saber persuadir a pessoa e negociar aquilo que você precisa. A negociação envolve muita questão, às vezes, de prazo. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes chega uma demanda de um produto e que fala assim, pô, a gente só tem 2 semanas para fazer, 2 semanas, tem que fazer esse layout aqui, esse protótipo e vai para frente. E a gente sabe que não é só fazer um protótipo, que não é simples assim, a gente sabe que é importante fazer um teste de usabilidade, que está isso dentro do processo de design ali. E como é que você faz para negociar esse prazo com o stakeholder ali que te pediu dentro do prazo de 2 semanas? E aí você tem que usar esse poder de persuasão e negociação para falar, olha, 2 semanas, se a gente for por esse caminho, só fazer protótipo, não testar, a gente vai acontecer X, Y, Z, mas se a gente testar, a gente consegue ter um ganho assim. E para testar, eu preciso de mais 2 dias para testar aqui, e vai gerar um resultado muito melhor, assim, assado, e você traz ali, às vezes, embasado em números e pesquisas, outras pesquisas que você já fez, se tem exemplos de outros cases que é importante. E aí você faz essa negociação, você faz essa persuasão com a pessoa que está ali, com o stakeholder que está ali, para poder conseguir esse prazo a mais e conseguir gerar mais valor para o produto. Porque assim, no final, pessoal, a galera, o que todo mundo quer é que a empresa cresça, é que venda mais, que consiga mais dinheiro, todo mundo quer isso. Ninguém acorda no dia e fala, meu, hoje eu quero ferrar a empresa, eu quero... Não, a galera, todo mundo tem boa vontade. Só que às vezes a gente não está compreendendo, né? Tem a questão, às vezes, do ego das pessoas e tudo mais. E aí entra essa questão de persuasão e negociação. Então, essas são as 4 soft skills que eu acredito que são muito importantes aqui para a gente como design. E não só designers, né, mas para todo mundo, sabe? Que as empresas estão buscando esse tipo de pessoas que têm essas habilidades. E assim, eu trouxe até essas, inclusive, que são habilidades que eu identifico no dia a dia lá, atualmente trabalhando na Boa Vista como coordenador do time, sabe? Eu vejo que às vezes a gente precisa evoluir mais nesse tipo de habilidade, e a gente precisa dessas habilidades por conta do contexto, das coisas que vão acontecendo. E não só na Boa Vista, como outras empresas que eu já passei, eu sempre observo que a gente precisa sempre estar, principalmente essa questão de resiliência, sabe, pessoal? As pessoas hoje em dia parece que elas se quebram muito fáceis, se machucam muito fáceis, sabe? Não quer ter uma mudança em nada, tudo tem que sair do jeito que a gente acha que é. E a vida não é assim, e principalmente no mundo corporativo não é assim. Mudanças às vezes acontecem, é claro que é ruim, é horrível você estar fazendo sei lá, uma pesquisa para um produto específico, de repente fala, não, para essa pesquisa agora e vamos fazer outra coisa. É horrível fazer isso, mas às vezes vai acontecer. Às vezes vai acontecer, a gente tem que entender, pegar isso, como transformar essa energia negativa em energia positiva e ir lá fazer o trabalho que a gente precisa fazer. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido. E aí eu abro agora para quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Deixa eu parar de compartilhar para olhar para vocês. Quem quiser Perfeito, abrir, obrigado, Luan. Obrigado pela quem quiser abrir a apresentação aí. câmera aí.
Foi excelente. Sim, Valeu. eu tenho uma pergunta aqui já engatilhada, Claro. normalmente eu que encaminho aqui, eu vou te mostrar aqui, que é a do Thiago Paes de Lira, que ele pergunta assim, isso não costuma ser perguntado em entrevistas, mas tem algum jeito de provar para quem for me entrevistar que eu tenho essa skill? Eu acho isso bem interessante, essa pergunta mesmo, queria até complementar essa pergunta, porque muitas vezes, assim, como é que a gente prova que a gente tem uma skill e como é que a gente mostra isso no nosso currículo, no nosso portfólio, que a gente tem aquela skill? Será? Essa é a Sim. pergunta de 1 milhão. Sim, realmente é muito difícil, né, você colocar isso no currículo e falar assim, eu tenho uma boa comunicação. Como é que eu sei se eu tenho uma boa comunicação? Eu mesmo às vezes Pois tenho é, essa dúvida, será que eu tenho uma boa comunicação, mesmo tendo um podcast, verdade. o Papo de UX, eu não sei, eu fico na dúvida, sabe? É claro que eu meço um pouco o termômetro de acordo com o público. Pô, o público tá É isso gostando, aí. tá entendendo, tá claro, sabe? Então você vai medindo dessa forma. Mas, por exemplo, você pode, numa entrevista, a partir da pessoa, se ela perguntar para você assim, o que você faz se estiver no meio de um projeto e mudar o escopo? Qual é a sua atitude? É uma pergunta que às vezes o recrutador ou a recrutadora faz para a pessoa para ver como que é o comportamento dela com relação a determinado tipo de situação. Então existem algumas perguntas que às vezes é feito durante a entrevista que você consegue identificar alguns pontos. É claro que às vezes a pessoa pode mentir, pode. A pessoa pode mentir, você pode ser enganado, mas aí a gente tem, quando a gente contrata CLT, os 3 meses de experiência. E aí, se você falar algo que você não é, dentro desses 3 meses de experiência, vão acontecer situações que, se você não provar que realmente você tinha aquilo que você tinha, provavelmente vão te mandar embora depois dos 3 meses de experiência. Então, é muito importante a gente ser honesto. Tá? Quando a gente for fazer uma entrevista de empregos, importantíssimo. Ainda que você não saiba determinado skill, seja soft skill ou seja hard skill, mostre que você tem interesse em aprender, mas seja honesto. Teve uma pessoa, inclusive, que entrou na Boa Vista já para trabalhar, eu não estava lá ainda, eu estou na Boa Vista só faz 3 meses, e ela foi contratada pela honestidade dela em falar que não sabia determinada habilidade técnica. E aí eles acharam essa questão da honestidade uma soft skill da pessoa. Falou, pô, a pessoa ela não sabe isso, mas ela está sendo honesta e está disposta a aprender. Vamos dar uma chance para essa pessoa. Ela foi contratada como UX Junior, tá na empresa faz mais de 1 ano e pouco, e agora ela se tornou UX Designer pleno, sabe? Então eu acho que é muito importante isso, sabe? Você ser honesto, mas mostrar interesse. Apesar de você não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo, mas seja honesto ali porque é importante, sabe? Legal, legal, com certeza. Eu vou te dizer que eu sou um estudioso de habilidades. Meu tema de dissertação do mestrado foi sobre papéis e competências de um designer para atuar em equipes multidisciplinares, então eu estou sempre olhando para Legal. isso há muito tempo já. Até, e a minha pergunta que eu tinha para finalizar aqui a respeito dessa questão de skills para ti era assim, de um tempo para cá, até isso foi um achado também no meu trabalho, mas de um tempo para cá, cada vez mais a gente tem falado de soft skills, soft skills, soft skills, soft skills, como se fosse uma coisa que a gente tivesse finalmente entendido que é necessário. E a pergunta que eu quero fazer é assim, por que não se falava disso antes? Por que está se falando tanto disso agora? E se você acha que soft skill é tudo meio que dentro de um pacote só, ou dentro das soft skills ainda tem como a gente dividir em diferentes categorias as habilidades dentro de soft skills? São 2 perguntas numa só, viu? Claro. Só para te deixar É, enrolado aí. tranquilo. O lance de por que as pessoas não se falavam antes, eu acho que é porque a gente não tinha nenhum conhecimento sobre isso, sabe? Eu mesmo, há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, eu nem sabia o que era soft skill. Tipo, eu já tinha essas habilidades que a gente vai gerando isso na gente, né? A soft skill a gente vai gerando na gente desde que a gente nasce. Entendeu? Eu vejo na Uhum. minha filha, ela vai gerando já as soft skills dela, que ela tem 3 anos, então você já observa ali certos tipos de comportamento. Então a gente vai Perfeito. tendo isso e gerando isso desde que a gente nasce. Só que antigamente não se falava porque eu não tinha conhecimento. Como eu falei, eu mesmo nem sabia que, que isso existia. Eu vim saber há poucos anos atrás. E aí, quando eu descobri, eu Perfeito. falei, nossa, que legal, que bacana, sabe? Então, eu acredito que é por conta disso, né? Mas ainda que hoje tem se falado muito, o Bira, eu acho que a galera ainda tá dando pouca atenção. Por mais que se fale Uhum. muito,
eu observo, posso estar errado, é uma observação minha, não cheguei a levantar dados sobre nada, mas é algo que eu observo, que apesar disso as pessoas se importam menos. E eu vou te dar um dado com relação a tipo de postagem que eu faço no Instagram, por exemplo. Claro que não é uma métrica nossa, confiável, mas é só um exemplo mesmo. Se você faz um post ou fala alguma coisa sobre como desenhar um protótipo avançado ali no Figma, a galera fica endoida, cara, fica louca. Mas se você Uhum. fala como melhorar a sua comunicação, parece que a galera não liga tanto, sabe? Sim, E sim. assim, é a minha percepção. Posso estar errado, quem tá assistindo aqui falar, eu discordo, tal. Ok, tá tudo bem, não tem problema. Mas é a minha percepção com relação a isso. E qual que era a outra pergunta? Desculpa. Não, a outra pergunta em relação às habilidades é que, assim, Ah, sem primeiro, como a gente... separação, né? Isso, exatamente. Se tem separação dentro Sim. de soft skills para você, porque isso foi um dos achados para minha dissertação, foi isso. E lá dentro eu consegui dividir tipo em habilidades comportamentais, que você tem do seu comportamento pessoal, e habilidades relacionais, né, que você envolve para se relacionar com outros. Então, como o meu trabalho tinha muito viés de estudar o designer dentro de contextos multidisciplinares, então a gente está o tempo todo se relacionando com outros. Acho que hoje em dia, cada vez mais, o designer não trabalha sozinho, ele trabalha sempre com outros, muitos outros às vezes. Sim. E então, assim, acabei que entendi que soft skills acabavam se dividindo em comportamentais e relacionais, mas tem gente que divide isso de outras maneiras e tal, era só uma contribuição mesmo para essa questão. Claro. Eu vejo dessa forma e entendo que dentro das habilidades comportamentais ali, a gente tem para determinado tipos de profissionais também, né? Por exemplo, Uhum. hoje o que eu sou cobrado, entre aspas, assim, né? De algumas habilidades comportamentais por eu ser coordenador, diferente de, às vezes, um product designer júnior, sabe? Claro, Porque, pô, tá se desenvolvendo ainda, algumas habilidades e tudo mais. Então eu vejo, assim, que tem essa diferença do papel que a gente exerce também. Então, cada papel ali vai ter, digamos, um bloco de separação de soft skills que são mais importantes ali do que para outros. Mas no final, a minha visão é que todas as soft skills são importantes para todo mundo, sabe? todos. Algumas com mais conhecimento e mais habilidade, até por ter uma experiência maior de vida, sabe? Então a pessoa às vezes tem uma experiência maior de vida, uma bagagem maior, se a gente é tendencioso a achar que ela tem uma habilidade maior com relação a algumas outras coisas, sabe? Que é natural, né? Perfeito. Eu só para concluir junto contigo, eu acho que quanto mais soft skill, mais humano é o seu design, e o design tem que ser humano mesmo para entender melhor seus usuários, as pessoas que estão envolvidas. Então, gente, a gente tem que ter soft skill na relação em todo momento. Super obrigado, Luan, por esse Valeu, tema mega importante aí para a gente, para todo mundo que está começando. O pessoal está super elogiando o tema aqui. obrigado. E realmente depois a gente segue a nossa discussão. Essa live vai ficar gravada e disponibilizada depois a partir da semana que vem. E eu queria apresentar para vocês agora a próxima palestrante nossa, que está já disponível para trazer o seu conteúdo para a gente, que é a Érica Campos. A Érica, deixa eu pegar a tua apresentação aqui. Eu prefiro que tu faça, Érica, porque a tua apresentação está em inglês, em primeira pessoa. Prefiro que tu me Você tire colocou, dessa... né? Porque você pegou do LinkedIn, mas Peguei do porque LinkedIn, no isso. Instagram não seria em inglês. Isso. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, Biratã, obrigada. Fica à Eu vontade, não vou conseguir deixar de dar uma palhinha aí no que o Luan está falando, porque quanto mais ele fala, assim, é realmente muito importante. Eu vou falar aqui, para falar de aprendizado, eu vou falar de carreira, porque eu vou dizer o que é que eu tive que aprender, o que é que eu precisei aprender ao longo da minha carreira, e eu acho que o soft skills faz toda a diferença, principalmente num momento onde a competitividade está tão grande e a gente está precisando trabalhar em equipes. Não existe mais aquele trabalho, eu faço a minha parte, você faz a tua parte e você faz a sua parte. E para crescer, eu tenho essa mesma impressão que ele, eu acho que você vai exigindo mais de quem é maior, porque você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não tiver aquele jeitinho de tratar com as pessoas, aquele jeito de negociação, você não vai, você vai ficar estancado ali, a gente vê isso, assim. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo e que vai aprendendo com o tempo. Então, parei, mas eu adorei. Qualquer dia eu vou te chamar para falar disso aqui pelo César também. Pode Eu gostei chamar, obrigado. bastante, eu acho que é uma coisa que se fala bem pouco. Pode ter certeza. Então, Verdade. deixa eu me apresentar. Eu Valeu. vou
eu vou botar também a apresentação, como não fez, eu não vou ficar vendo vocês, mas a ideia é fazer uma coisa mais informal mesmo, apesar de eu ter trazido uma apresentação formal, com alguns cases e tal, foi muito mais para falar um pouco do que eu poderia precisar aprender com isso, ou para fazer isso, do que para ser muito amarradinho, tá? Então, se precisarem de qualquer coisa, eu não vou conseguir olhar provavelmente as perguntas, mas vamos lá. Qualquer coisa eu te narro por aqui, tá? Eu vou ficar acompanhando aqui. Tá bom, peraí. Vocês estão vendo já a tela? Sim, carregou. Carregou? Uhum. Pronto, é isso. Ele até colocou lá porque, né, eu traduzi aqui para por que seguir estudando. E quem sou eu? Eu sou designer aqui no César, e como é o próximo slide, eu vou mostrar para vocês um pouco da timeline da minha carreira, que é por onde eu pretendo começar a falar sobre isso, como é que a gente segue estudando, ou por que a gente segue estudando. Esses aqui são meu marido e meus filhos, eu sou super família, como o Luan fala, super família, adoro trabalhar com UX, foi uma grande descoberta para mim, trabalhar com pessoas e ter essa coisa de entender e conseguir realmente trabalhar de forma que a gente mude a vida das pessoas, que a gente consiga melhorar, é uma coisa que realmente me apaixona e eu adoro fazer o que eu faço. Acho que isso também facilita muito e buscando soft skills e tudo mais. Não vou passar por tudo, tá, gente? Mas, assim, só para ter uma ideia, eu me formei primeiro em jornalismo. Quando eu estava terminando jornalismo, eu fiz graduação em design. Adorei a graduação. Comecei a trabalhar com design já faz bastante tempo. E aí, aqui no meio da minha carreira, tem um buraquinho. Eu parei 1 ano para ser mãe de trigêmeos. Durante esse ano, foi ficar com criança mesmo, era uma loucura. Mas aprendi um bocado sendo mãe também, inclusive sobre liderança. Tinha um time grande em casa e que ajudava e tal. Depois, eu entrei no César. Então, grande parte da minha carreira se confunde com o César. Eu já tenho quase 18 anos na empresa, mas vocês vão ver que eu fiz muita coisa diferente. Então, eu entrei como... eu caí líder no César, eu entrei como UI, ou seja, quem não conhece a expressão, era o que a gente falava de interface do usuário. Eu caí para trabalhar com telefone pela primeira vez, né, a gente chama de mobile. Às vezes eu vou soltar essas coisas assim, mas é muito que a palavra em inglês é muito do dia a dia de trabalho, mas não quer dizer que está certo, não. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí que eu respondo, tá? E eu entrei como líder já, trabalhei durante muitos anos, eu trabalhei 9 anos só para o cliente Motorola, depois disso trabalhei para Samsung, para Thales, para empresa como é o nome? Para prefeituras, para a quantidade de projetos diferentes que você trabalha, também faz muita diferença nesse crescimento, e eu gosto muito disso, de seguir aprendendo. Então, depois eu virei UX, quando eu fui fazer o mestrado, porque eu queria virar UX, fiz uma pós em marketing, um mestrado, e de lá para cá, passei uns 4 anos sem estudar formalmente, mas fazendo muito curso de acordo com o que eu precisava. Vai falar alguma coisa? Mas fazendo muito curso e aprendendo muito dando aula também. Eu acho que a gente aprende muito dessa forma. E estou doutoranda neste momento, né? Eu sou consultora, trabalho com UX e UI ainda. Sou professora do mestrado, você vê que aqui, mais ou menos por aqui, eu terminei o mestrado logo depois que comecei a ensinar, da pós e da graduação. Aí você vai dizer assim, olha a quantidade de coisa que a gente faz em paralelo, né? Então, eu sei que não é fácil e que assusta quando a gente fala da quantidade de coisa que a gente precisa aprender da profissão. Mas eu acho que a grande coisa de UX e trabalhar com design é que a gente não faz nada sozinho. A gente trabalha de forma cooperativa, e eu vou falar, assim, muito colaborativa, e a gente se ajuda muito. Eventos como esse no mercado são uma coisa que acontece e que as pessoas se disponibilizam muito para ajudar. Então, acho que para quem está começando, é bem legal entender isso. Mas por que hoje é cada vez mais necessário aprender a reaprender? Quando eu vou mostrar um pouquinho na próxima imagem, quando eu entrei aqui, eu trabalhava com celulares em uma outra década, que provavelmente alguns de vocês nunca nem usaram, né? E aí, o mundo está se transformando rapidamente, a gente tem que se adaptar às novas realidades, todo dia, tecnologias são novas a todo instante, cada vez mais pessoas e novas disciplinas envolvidas, e
E o mercado de trabalho está em ebulição. Se a gente está falando de formal, é isso. Eu acho que tem muitas outras necessidades que vêm do dia a dia de trabalho. Para você ter ideia, eu entrei no César, o celular estava com essa telinha aqui, mais ou menos. Em 2015, vamos lá, surgiu o iPhone, né, depois, mas, assim, eu cheguei a trabalhar com tela do tamanho do Nokia, assim, e aí, cada vez que você troca um tamanho de tela, gente, um monte de tecnologia vem por trás. Então, desde o software que eu usava para fazer, como é o nome, desenhos de interfaces e montar sites, até a forma como a gente hoje vai muito além disso. A gente precisa entender muito mais de negócios, de perspectivas, de contextos. Passei sem querer, desculpa. E contextos, né? A gente trabalha com pessoas muito diversas. Num mundo que muda a todo instante e que, na realidade, se você está aqui, qualquer coisa que acontece do outro lado do mundo pode influenciar. Então, é muito a gente tornar as coisas pessoais mesmo. A gente quer trabalhar para humanos. A gente não quer trabalhar para, como é o nome? Simplesmente com a tecnologia. A tecnologia, ela é só uma interface entre humanos que estão dos dois lados. É o que a gente chamaria de design de interação. Quem estiver estudando ainda isso. Então, como é que a gente faz isso no César? A gente faz inovação, o César é um instituto de inovação, e a gente faz inovação para todas as áreas. Então, seja inovar processos, seja coisa. Então, assim, diferentes desafios que você vai receber, vai trazer diferentes skills e vai exigir novos skills e novos aprendizados. E diferentes papéis que você vai assumindo na empresa também. E aí o Luan está aí para como é o nome? Para comprovar pelo que ele falou. Os desafios são globais, a gente precisa trabalhar com produto, precisa trabalhar com serviço, a gente precisa equilibrar necessidades de indivíduos com a sociedade como um todo. A gente precisa fazer esse balanço de o que é que a gente quer fazer e as restrições que a gente tem, que o Luan falou aí. Então, eu estou falando de aprendizagem, mas tem certos tipos de coisas que a gente não aprende na academia. Eu acho muito legal, porque, e aí eu vou falar mais, a forma como a gente faz é muito prática, seja na academia ou seja lá dentro do César, é muito prática e muito colaborativa. Então, isso acaba ajudando a ter esses soft skills, assim, eu trabalhar esses soft skills também. Então, a gente faz inovação fazendo o que é desejável, em equilíbrio com o que é viável e com a possibilidade de ser tecnicamente possível, tá? Então, eu vou mostrar alguns cases rapidinho para vocês verem de diferentes tipos de coisa que vocês podem encontrar pelo mercado e que a gente vai ter, sim, que aprender diferentes coisas a cada um desses desafios. Vocês conhecem uma das metodologias, eu nem chamo metodologia, uma das abordagens que a gente usa é o processo de design, que hoje no mercado está mais conhecido como design thinking, mas é um processo já bem antigo, que não é uma metodologia, não é uma ferramenta, não é um processo em si, né? É uma abordagem. E a gente precisa aprender que inovação não é apenas tecnologia. Eu acho que essa é a grande vantagem. E é uma coisa que eu acho muito legal no César. Eu hoje estou trabalhando com uma coisa, no outro dia eu estou trabalhando com outra coisa, e isso me fez aprender bastante e ter que buscar bastante aprendizado. Então, eu acho que eu acredito muito na soma de aprendizados. Não tem nada que a gente aprende que se perde no meio do caminho. A gente sempre vai achando alguma coisa. Então, só fechando, design thinking é uma abordagem para a resolução de problemas complexos, centrada no ser humano. É baseada em empatia, colaboração e experimentação. Quem disse isso aqui é o Tim Brown, não sou eu, mas eu percebo muito isso no meu dia a dia. E eu não vou me aprofundar aqui o que é a colaboração e empatia, porque acho que a gente vai falar um pouco disso através de cases, tá? O foco sempre nas necessidades humanas, inclusive nas necessidades de quem trabalha com a gente, as nossas próprias necessidades. E quando a gente vai resolver a necessidade de um cliente, por exemplo, ele sabe o que é que ele precisa, mas nem sempre ele sabe quais são as necessidades do cliente dele, e a gente precisa aprender a observar esse tipo de coisa. A gente tem, sim, como resolver problemas, a gente tem, sim, o poder de mudar a vida das pessoas. Não todo mundo de uma vez, não tudo de uma vez, mas um pouquinho de cada vez, e isso é muito legal. Eu acho que, até falando nisso, assim, eu acho que uma das grandes queixas, já mentorei várias pessoas, já fui líder de várias pessoas, mais especificamente designers, ao longo desses anos que eu estou no César, e muito mais depois da pandemia, que eu estou fazendo isso de forma muito mais consistente, a gente está precisando trabalhar muito com o valor humano, né?
e eu acho que por isso a soft skill é tão importante, porque a gente fala, uma queixa para mim dos designers é um pouco do que o Luan trouxe em relação a, cara, eu quero trabalhar para ajudar as pessoas, eu não quero trabalhar para ajudar uma empresa a ficar muito rica. A gente esquece que atrás dessas empresas também existem pessoas. E aí, e as pessoas que nós também somos pessoas que a gente trabalha porque gosta, mas também porque precisa. Então, vou citar alguns casos aqui que a gente já viu por aqui, que vocês vão ver, são casos, desde casos por empresas hoje, que a gente consegue, outra coisa, aquela história do convencimento que o Luan falou. Cada vez mais a gente precisa defender o design, a gente precisa falar por que fazer design. Dependendo do cliente, ele tem uma maioridade de design muito baixa, e a gente vai ter que ter uma resiliência muito maior, e um cuidado muito maior, e ser muito mais didático no porquê que a gente quer usar design, porquê que a gente quer fazer pesquisa, esse tipo de coisa. Nesse aqui, é um projeto do Boticário, foi feito no César, e no Labs, o César tem uma parte que é de laboratório mesmo, bem de experiências, bem de inovação, e aí eles fizeram, e esse aqui está no jornal, essa aqui é uma reportagem da Forbes. Se vocês tiverem curiosidade de saber mais, vocês podem ver, mas é um batom para aplicação de pessoas que têm algum problema de visão, que pode ser motor, por exemplo. Se a pessoa tem alguma dificuldade, ela pode encostar a boquinha aí e ele vai passar, a inteligência artificial mede onde está tudo, para não borrar e tarará. Uma pessoa que não vê, por exemplo, isso é uma coisa bem importante, mas ainda assim, não está no mercado, tá? Isso é um projeto de inovação em um primeiro protótipo que teve uma boa resposta. E foi muito feito baseado em pesquisa. Então, todo o processo de design que vocês estão vendo e todas as outras mentorias por aqui foram trabalhados para chegar aqui. Esse aqui, eu acho interessante a gente ver assim, que muitas vezes os projetos nascem da necessidade das pessoas que trabalham com a gente. Nesse caso, criaram uma lei que você não podia passar de tantas horas extras e tinha que ter obrigatoriamente um intervalo de não sei quanto, e os funcionários do César acharam que eles precisavam de um aplicativo para se lembrar disso. Então, foi feito, a gente pôde propor, dizer, olha, a gente precisa disso, e foi cedido tempo, um pouquinho de cada pessoa, para trabalhar nisso. Então, eu acho que o entendimento ali foi feito dentro da própria empresa, e isso aí virou um produto de mercado por acaso. Outro case, esse aqui é bem legal, porque é um case que eu falei para vocês, esse aqui eu precisei aprender um bocado para trabalhar nele, porque era um case de pesquisa, com uma verba como é o nome? Da prefeitura, mas que vinha do Ministério do Turismo, então o dinheiro não podia ser usado para outra coisa que não fosse promoção de turismo. E aí, ao invés de simplesmente, eles chegaram para a gente, e a proposta era construir artefatos interativos no Recife Antigo, como um protótipo para tornar a cidade mais divertida. Né? Tem um conceito de design que é muito legal, se vocês quiserem ver mais sobre Playable City. Até então, eu tinha ouvido falar pouquíssimo, e eu fui descobrir o que era Playable City, eu tive que entender o que era Playable City, eu tive que estudar o que era Playable City, e a gente teve que descobrir novas formas de responder, porque a grande coisa daí é que a gente convidou pessoas da comunidade para criar isso junto com a gente nada mais foi do que um vetor, as ideias foram delas. Então, é um projeto bem legal, não foram implementadas até hoje, que é uma coisa daquela história da resiliência, porque, assim, é frustrante por um lado, mas está todo documentado, e tudo que foi documentado dos artefatos e tal, está disponível, ou deve estar disponível no site com Creative Commons, né? Então, é um projeto muito gostoso de fazer. Eu acho que de todos os que eu fiz no César foi o que eu gostei mais. Mas nem sempre a gente só faz o que gosta, tá? Esse aqui é um projeto a gente trabalha com transformação do setor digital, a gente trabalha com empresas de agricultura, a gente trabalha com a neoenergia, a gente trabalha, assim, vários projetos diferentes. A gente tem, como é o nome, a oportunidade de trabalhar transformando a educação, então a gente tem vários designers do César hoje que trabalham dentro de projetos como o Oi Futuro, meio que reinventando e ensinando eles a fazer todo esse processo que a gente faz aqui, trabalhando muito em PBL, em cima a gente só trabalha, ou geralmente a educação no César é em cima de problem-based learning, então é o que eu falei assim, eu aprendo muito com os casos que a gente vê em sala, então é muito legal, um desafio bem legal. Esse aqui é um assistente para veículo, na realidade era
eu estou mostrando só para vocês verem que são clientes diferentes, e clientes diferentes vão exigir coisas diferentes, e vão exigir entendimento de coisas totalmente diferentes. O pessoal aqui foi entender de motor, de assistência, era um time de um designer, uma equipe de um designer e desenvolvedores e testers, mas eles fizeram toda a parte de pesquisa tudo junto. Ele não fez sozinho o processo, que é outra coisa muito legal. Então, a gente teve que aprender. O último projeto que eu peguei agora era um projeto de inteligência artificial. E eu tive que aprender sobre inteligência artificial e fui fazer curso por causa disso. E agora mesmo o meu desafio é entender W3 e blockchain, e eu tenho estudado isso, e eu estou precisando me reeducar, porque é um mundo totalmente diferente. Então, eu acho que essa necessidade de aprendizado, ela é constante e como é o nome? Muito real no dia a dia da gente. Então, eu mostrei para vocês lá o que eu aprendi em termos de academia, né, que eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado. É importante, porque isso me faz fazer pesquisas e me deu muita prática de pesquisa. A própria dar aula me deu muita prática de pesquisa, porque durante muito tempo eu trabalhava com muitos produtos digitais e nem sempre todos os designers conseguem trabalhar com aqueles projetos de pesquisa que é o que a gente mais gosta, né? Todo mundo adora ir para a rua, todo mundo entra nisso para fazer pesquisa, mas muitas vezes a gente não conseguia. Então, o fato de lá a gente fazer, por exemplo, seja na graduação, seja no mestrado, você recebe um problema real e você vai trabalhar em cima dele durante aqueles meses, seguindo o processo para chegar lá. Então, eu acho que eu tive diferentes desafios a partir disso e eu tive que estudar diferentes coisas a partir disso. Então, aquela história, a gente está falando de Web3, é o que vai ser a próxima web. Né? Há 2 anos a gente falava de inteligência artificial, hoje a inteligência artificial é muito real. Mas se a gente vai trabalhar com a inteligência artificial para a saúde, a gente vai ter que entender muito mais sobre saúde. Não quer dizer que a gente precisa entender tudo, porque a gente trabalha junto com especialistas, mas a gente tem que saber ir para lá para dentro, entender e ouvir pessoas e etc. Então, o aprendizado até nas novas técnicas, que a cada projeto a gente tem que aprender e descobrir qual a técnica, qual a abordagem, qual a ferramenta que eu vou usar para fazer a entrevista, ou para fazer um teste com o usuário, ou não sei o quê. Então, esse aprendizado de ferramentas também é uma coisa muito constante. Então, o design realmente exige isso. Aqui é o da CELP, a gente tem um projeto, eu tive a honra de ser mentora de uma turma que trabalhou, é um projeto que é como se fosse um summer camp, né? Só que as empresas investem e os alunos recebem bolsas, já são alunos de universidades que vêm e recebem bolsas para trabalhar para clientes reais, em projetos reais, em 40 dias. É muito intenso, mas é muito legal, então eles têm realmente algumas pessoas, por exemplo, que fizeram parte desse negócio aqui, isso aqui era para... Eles foram para a rua, eles foram seguir as pessoas que faziam leitura, e aí eles tiveram que aprender um monte sobre geração de energia. E a gente tem vários projetos, depois disso, a da energia teve projeto mesmo, e tem outras... aumentou a quantidade deles de projeto na graduação e não sei o quê, e eu tenho a sorte de que eu pego o comecinho de cada um desses projetos e consigo aprender um pouco mais a cada dia, sabe? Eu acho que o aprender a reaprender é o que a gente precisa, é uma das soft skills que a gente precisa ter fortemente, porque, como é o nome? Porque para sair disso, eu vou agora mostrar um caso que não é nosso, mas que eu acho que, assim, eu mostrei muitos casos de empresas, mas a gente precisa aprender que a gente também a gente também pode usar o nosso processo, o nosso trabalho para desafios sociais. Nesse caso aqui, é um caso contado pelo Tim Brown. Ele é o escritor do livro Design Thinking, tá? E aí ele tem um artigo, um vídeo bem legal, que é do TED Talk, que se me lembrar aí, depois eu mando o link, que ele convida os designers a pensarem grande. Para quem está começando, acho que vale a pena, para começar a enxergar o design além do gráfico, além da telinha do celular, eu acho que começar a ver um pouco maior isso, certo? Nesse caso, eles estavam trabalhando nas regiões mais pobres do mundo, na Índia. Eu não sei como é que está meu tempo, viu? Atendendo pessoas muito pobres. Fica à vontade. Acabando, mas fica à vontade. Pronto. E aí eles recebem de quem paga para cobrir custos de quem não pode, e prototipam desde muito cedo. Eles fabricaram lentes
em porões, no porão do hospital, um hospital muito simples na Índia, e reduziram, por exemplo, o custo das lentes para cataratas de $200 o par para $4 o par. O processo de design, o trabalho que a gente faz, pode fazer coisas incríveis como essa. Não é em toda empresa que a gente tem essa oportunidade, mas a minha coisa sempre foi assim, eu não tenho dentro desse projeto, eu vou colaborar com outros projetos, onde eu possa fazer um pouco disso e ter os dois lados da história, sabe? Outro caso, e o último, eles queriam responder à pergunta como pode melhorar a água potável do consumo humano para as pessoas mais pobres no mundo e, ao mesmo tempo, estimular a inovação de serviços fornecedores de água, também na Índia. Esse era uma verba imensa da fundação do Bill Gates. Eles juntaram, e nesse caso, eles trabalharam junto com as organizações, que é o que a gente pode fazer com as nossas empresas, e a gente pode procurar fazer mais nos nossos trabalhos, trazer as organizações para junto, se juntar com os designers, se juntar com coisa, ir para a rua, conhecer o que as pessoas querem. Então, eles fizeram as ideações e foram ver na rua, ao vivo, viver dentro da comunidade, experienciar dentro da comunidade, e daí saíram novas campanhas de marketing, novas estratégias de divulgação comunitária, novos modelos de negócio, novos carrinhos, que foram depois implementados pelo mundo afora. Né? Algumas soluções estão hoje aplicadas. O negócio lá das lentes, eles são hoje o maior fabricante de lentes em países subdesenvolvidos, países em crescimento, no caso. Né? Então, o design pode, sim, ajudar a criar novas ideias e inovações. A gente precisa fazer as perguntas corretas para conseguir as respostas corretas. Então, ele faz uma provocação de que perguntas a gente está querendo responder hoje. E eu acho que, assim, o que é que você vai precisar aprender para responder cada uma delas? Esqueça a ansiedade, e eu vou parar de compartilhar agora, para passar a última coisa, assim. Quando a gente fala de design, a gente vem com essa quantidade de informação, vem uma cobrança em cima da gente muito grande. Toda vez que eu começo uma turma de mestrado, no mestrado a gente tem gente que não é de design. A gente pega muita gente de tribunal, de prefeituras, de outras áreas totalmente diferentes, que trabalham em bancos e querem aplicar lá. Então, a ansiedade, quando você começa a dizer essa quantidade de vocabulário, essa quantidade de coisas que a gente tem que aprender, a quantidade de métodos, de técnicas, como é o nome, de habilidades envolvidas, de soft skills, de hard skills, dá um pânico. Mas, assim, pânico, mas não é para ter pânico. Eu acho que, assim, por exemplo, eu não sei, eu estou há 18 anos no mercado, eu trabalho com UX há muitos anos, eu acabei de dizer para vocês, e agora eu vou trabalhar com blockchain, e eu vou ter que virar expert nisso. Então, eu vou ter que estudar de novo, porque eu preciso disso, entendeu? E o mundo vai precisar disso, esse é o futuro. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando para conseguir pegar o bonde que está andando de tecnologia e de transformações digitais e de transformação mundial. E aí, as técnicas antigas já não resolvem os problemas. Era isso. Espero Perfeito, Érica. Super obrigado, super contribuição. O pessoal está super inspirado aqui no chat com os conteúdos que você trouxe, com os cases. Sempre legal, né? A gente aprender com cases, né? Aprender com exemplos aí de aplicação. Eu acho fantástica a atuação do César. Queria que existissem mais iniciativas como essa. Aliás, tem algumas perguntas que eu quero fazer, e tem pessoal que está fazendo pergunta aqui também. Primeiro, uma mais simples, aqui está perguntando qual é o curso que você fez sobre inteligência artificial. A Ana Lordello está perguntando isso porque ela está fazendo um projeto sobre isso também. Caramba, Ana, eu vou fazer o seguinte, pega meu contato, eu vou pôr aqui, e tu me manda um e-mail que eu vou procurar. Foi um projeto já faz algum tempo, então nem sempre eu tenho, mas a grande coisa que eu tenho no César são os especialistas que me dizem as coisas. Eu acho que a grande coisa da gente é isso, a gente tem, mesmo quem está na school, tem acesso a isso, sabe? Então, o que eu não souber e eu puder descobrir para vocês, eu vou tentar, tá? Então, eu vou pôr aqui meu e-mail. E vocês podem me achar lá no LinkedIn, né? Eu estou no contato do Ibiratã também. Né? Pode deixar que a gente conecta aqui.
Érica, a pergunta que eu tenho para você é um pouco sobre o César. Como é que é a atuação do César? O César é uma iniciativa privada, governamental, ou é as duas coisas? E como é que funciona a atuação dele no contexto que ele está inserido, se é a nível nacional, internacional, como é que funciona isso? Tá, eu acho que é bom até falar disso, porque hoje o César está empregando no mundo. A gente, na pandemia, a gente subiu de 600 pessoas para 1.200, sempre tem vaga aberta. Eu vou ser sincera, para júnior é mais difícil, né? Mas, assim, o Summer Jobs, por exemplo, e eu acho ruim isso, tá, gente? Eu acho que a gente tem que incentivar o mercado a contratar gente mais nova, a gente faz muito isso. E eu pego muito estagiário da School para trabalhar junto, e assim, e é muito legal acompanhar desde o começo o crescimento dessas pessoas e a oportunidade que eles têm. Então, o César tem 20 e poucos anos, eu não me lembro se é 21, e ele nasceu de uma como é o nome? De uma iniciativa de professores da Universidade Federal de Pernambuco, lá do Centro de Informática, que o que acontecia? Todo mundo o Centro de Informática tinha uma educação muito boa, e, como é o nome? E todo mundo que chegava no Centro de Informática ia trabalhar fora. A Apple vinha, buscava lá dentro e, levava. O pessoal do Vale do Silício vinha, pegava lá dentro e, levava. Quem não ficava lá ia para São Paulo, porque aqui não tinha mercado. Então, o César surgiu como um centro de inovação, então ele é org, certo? Vamos lá, ele não deixa de ser uma empresa, ele é uma empresa, mas ele não tem fins de lucro, ele tem fins de reinvestimento, por exemplo. Não quer dizer que ele não tenha negócios, e aí você vai me pedir detalhes. Não, vamos lá, a gente é tudo pago, então a gente trabalha muito com lei de informática, que é uma lei que incentiva, não só, tá, a gente também trabalha na realidade com qualquer cliente que esteja precisando, e antes a gente trabalhava muito com tecnologia, o César era muito fábrica de software, e não é mais, a gente está uma empresa muito design driven, a gente tem hoje mais de 120 designers no time. Na época que eu entrei, a gente tinha 30, então mudou bastante de lá para cá. Já tem vários consultores em design, e além dessa área educacional muito forte em design, a gente tem lá um mestrado em design, a gente tem a graduação em design, a gente tem pós em design, e a gente tem agora vai um curso online, design para quem não é designer, vai sair por aí, e ainda não lançaram, né, não sei nem se eu devia ter falado, mas ok. Aí vai sair, e aí, assim, a atuação do César hoje é nas mais diversas áreas, tá? Então, eu já trabalhei, vou falar um pouco dos clientes que eu trabalhei, tá? Trabalhei com a Motorola, trabalhei com a Samsung, trabalhei com prefeitura, como no caso do Playtown, trabalhei com a HP, trabalhei com... Estou trabalhando hoje novamente na Samsung, mas é um desafio totalmente diferente do que era 5 anos atrás, quando eu trabalhei com eles. Meu trabalho hoje é muito de mentoria. A gente faz consultoria, eu já fiz consultoria de design para usinas, como eu fiz para indústrias multinacionais, do tipo de entender os problemas que eles têm e tentar fazer com que eles construam soluções de forma colaborativa. Então, assim, a gente já trabalhou com agricultura, construindo helicópterozinho para monitorar a plantação, até, tem coisa que eu não sei nem que a gente trabalha, tá? Nem a gente tem visibilidade de tudo, assim. Mas tem bastante case, sim, para trazer. Acho que no site do César tem alguns, e dá para vocês terem uma ideia. Perfeito, Érica, show de bola. Eu tenho só mais uma questão aqui para a gente encerrar o dia de hoje, mas já agradeço a presença de vocês aqui, a presença do Luan, Matheus, que trouxe um conteúdo super bacana sobre soft skills, e a Érica Campos agora trazendo essa necessidade que a gente precisa de estar sempre buscando conhecimento sobre design. Isso é muito importante, mas vou trazer um pouquinho de polêmica aqui, depois eu vou deixar que tanto o Luan quanto a Érica respondam essa questão. Acho que o Luan até já respondeu aqui, mas a questão que o Lucas colocou aqui, que ele colocou assim, ó. Não sei, posso estar sendo meio cético, mas eu acho que esse caminho do design que pintam nos profissionais como pivô para mudanças sociais acaba sendo meio utópico, talvez. Nos cobram por algo que foge das nossas mãos. No final das contas, estaremos presos ao sistema e faremos, no máximo, algo para enxugar gelo, mas nunca com mudança estrutural. O que pensam? É claro que sonhar faz parte da nossa profissão e é muito importante, sem
um ano passado, quando começou a pandemia, eu estava trabalhando para uma empresa multinacional de computadores, onde eles não têm nenhuma cultura de design. Então, era aquela empresa que a gente lutava para fazer e não sei o quê. E eu estava trabalhando num software que já vinha de outro lugar, mas que o software ia ser usado por um pessoal que gerenciava funcionários, gerentes da empresa no mundo inteiro, certo? Mundo inteiro. E aí, o software ia ser usado por milhares de pessoas. E aí, eu chorei nesse dia, porque eu também tinha essa ideia de que a gente não conseguia ajudar pessoas, e aí, e fazer transformações. E a cliente chegou para a gente e disse que, olhou o projeto, disse, olha, a gente pode até renovar, mas para mim o que vocês entregaram já é muito, e ela disse que a gente tinha tornado, com a possibilidade dela fazer o trabalho dela desse jeito, e de trabalhar com a equipe, a pandemia dela mais suportável. A pandemia não tem nada de suportável, entendeu? Então, esse tipo de história, assim, quando a gente faz um software que também vai fazer com que outras pessoas trabalhem, e muitas das coisas que a gente faz são segredos justamente por causa disso, a gente está facilitando a vida delas. E a gente pode estar tirando grande parte do tempo que ela ia estar ralando pra caramba para fazer na mão, para ela passar com as famílias. Érica, é utópico. Tá, também tem essa impressão, tá, gente? Também já tive essa frustração, eu queria dizer a vocês, por isso que a gente procura. Mas, assim, eu acredito no mestrado, a coordenadora do mestrado da gente, ela tem... Aliás, o César tá numa campanha de inclusão social, de realmente trazer as pessoas para dentro, de fazer... A gente está tendo um monte de treinamento para aprender a tratar as pessoas como elas querem ser tratadas, a gente está tendo um monte de treinamento sobre inclusão, a gente está tendo... E aí, de verdade, está sendo trabalhado dentro da empresa. Mas na School tem um trabalho muito legal de Elda, que é a coordenadora do mestrado, e vocês vão ver, porque o problema é que é uma outra luta que eu quero, para pegar os produtos do mestrado e botar na rua. Está sendo feito muita pesquisa social, muita pesquisa. Ela diz assim, ó, ou eu chego para sacudir, ou eu nem chego, sabe? Então, a gente tem visto muita pesquisa pelos alunos negros para defender o lado deles, a gente tem feito muitas pesquisas, por exemplo, trabalhando com PCD, a gente tem feito muitas pesquisas de design de futuro, sabe? Então, é claro que a gente não vai conseguir resolver o mundo todo, mas teve uma aula de uma professora que está lá agora, que eu não conhecia pessoalmente. Ela deu uma aula, eu não participei dessa aula, mas eu estava no grupo dos alunos. E no outro dia, também me emocionou, assim, eu acho que é uma coisa que mexe com a gente e que a gente não tem a oportunidade de ver isso sempre. Uma aluna, já mais velha, negra, soltou num depoimento com os amigos. Ela disse, meu Deus, eu sofria preconceito a vida inteira e eu nunca me dei conta. A aula sobre, que vinha falar justamente da professora, levou tanta reflexão, e no outro dia, quando eu cheguei, todo mundo, eu fui dar aula, e a minha aula é de processos, e eu começo com eles, achando um tema para trabalhar, como eu falei para vocês, baseado em problema, e a gente faz todo o processo de design até o final baseado em problema. Todo mundo só queria trabalhar com social. Sempre tem pesquisa dentro do meu projeto, que é para o grupo LGBT, dentro das minhas turmas, que é LGBTQIA+, eu descobri muito dentro da graduação, assim, quando o pessoal chega, eles começam a se transformar e se assumir, e mudar o nome mesmo, sabe? Então, assim, a gente vai vendo a transformação. Desde que eu entrei, que era uma empresa só de homens, que tiravam gracinha com qualquer coisa, assim, na rua, que não respeitava a mulher, que não sei o que, a transformação foi imensa. E eu acho que a gente vai transformando as pessoas, e essas pessoas vão transformando outras pessoas. Isso é muito legal. É o que me move muito no meu trabalho. E, graças a Deus, o César me dá a oportunidade de fazer isso um pouco. Eu faço muito do que tu tá falando aí também. Eu faço muito do que a empresa precisa, sabe? Mas o que eu puder incluir do que a empresa precisa, mas sacudindo um pouquinho o coreto, eu vou tentar. Legal, Érica. Luna, eu sei que você já falou até na questão do exemplo da lente que ela colocou, né, que aquele exemplo é um bom exemplo do quanto é decisivo no social, né, da vida das pessoas, reduzir o custo de uma lente drasticamente dessa forma. Isso é fantástico, é uma coisa incrível. Tem até outras iniciativas que a gente pode ver assim também. Eu vi um outro dia um purificador de água
que é um saquinho plástico que você simplesmente leva de qualquer jeito lá, ele tem um procedimento de usar que desenvolveram, que você pode botar a água mais suja que tiver e fazer o procedimento que ele vai deixar aquela água pura em tantos minutos. Isso é incrível, isso muda a vida das pessoas, isso salva a vida das pessoas, não só muda, salva. Então é fantástico. Então a gente pode sim, é claro que muitas vezes a gente vê, tem o viés do mercado, a gente só vê no mercado, e quando a gente vai para a academia, a gente vai fazer mestrado, doutorado, a gente vê muito mais o design envolvido com questões sociais do que no mercado, claro, é óbvio, porque lá a gente não tem tanto esse compromisso do lucro, né, do número, do resultado lá no final do mês, a gente quer realmente usar, mas o método do design a gente pode usar para mudar a sociedade, para mudar a vida das pessoas, sim, e muita gente usa e muda. Então é uma questão de a gente também ver os diferentes contextos, né, diferentes cenários, mas, Luan, vamos aproveitar que o povo está precisando entrar aí na ESG, as empresas estão precisando ir atrás disso, e vamos aproveitar isso como oportunidade para a gente fazer as coisas que a gente pode fazer, né? É isso aí. Vai lá, não vou falar mais não. Fala, Luan. Eu queria trazer até uma provocação dentro dessa provocação, né? Porque às vezes eu acredito que não exista um salvador da pátria, né, que vai fazer tudo, até com design mesmo, se a gente olhar para a lente, esse purificador que o Biran falou, outras áreas estão envolvidas, não só o design, né? Então, até pensando, tipo, é possível mudar muita coisa e às vezes a gente espera do outro para mudar algo que a gente pode fazer para mudar. Então, assim, eu não acredito num salvador da pátria, mas eu acredito que é possível, através das nossas ações e das nossas atitudes, mudar algo. E aqui até trazendo para uma esfera até maior do que o design, mas da vida como um todo, sabe? Porque às vezes eu vejo nas pessoas... Porque, assim, às vezes as pessoas separam, né? A questão da vida profissional e pessoal, mas a nossa vida é uma só e a gente trabalha e vive ao mesmo tempo e é uma coisa só. Então não tem essa separação. A gente tem horários que a gente faz determinadas ações. Mas assim, às vezes eu vejo as pessoas esperando de políticos ou dessas pessoas líderes de governos e tal, fazer algo para que mude a nossa vida. Mas de fato, aquela velha frase clichê sobre o protagonista da nossa vida é a gente, é o que é o fato, sabe? Então, se eu quero gerar um impacto na sociedade, o que eu tenho que fazer para gerar esse impacto? O que eu posso fazer de ação? Será? Aí você pode falar, pô, mas talvez eu estou numa empresa que não tem essa oportunidade. Gere a oportunidade, ou nessa empresa, ou fora da empresa, ou faça alguma coisa, sabe? Porque às vezes a gente quer mudar o mundo, quer, sabe? Mas às vezes a gente não faz nada nem pro vizinho, sabe? A gente não faz nada nem dentro da nossa casa. Eu falo isso porque às vezes eu não faço, sabe? Às vezes eu quero mudar um monte de coisa, mas eu não pego e não tiro o lixo, cara. Então, é só uma provocação pra gente mesmo ver, pô, a gente pode mudar muita coisa, mas não sozinho, né? A gente se unir com as outras pessoas, ir lá e fazer a coisa acontecer. E eu falo porque toda a minha carreira foi construída dependendo somente de mim, sabe? Somente eu correndo atrás e eu fazendo com que as coisas aconteçam, independente de governo, sabe? Porque às vezes a gente reclama, mas se vir governo, cara, não vai melhorar pra gente, vai ser sempre porrada pra gente, a gente sempre tem que ser resiliente, sabe? Novamente a soft skill de ser resiliente. Então, é possível mudar, é possível ter uma mudança, é possível a gente transformar muitas vidas, ainda que às vezes não vai ser aquele impacto e tal, mas se a gente pegar, pô, Steve Jobs, o que ele fez com mais pessoas junto, ele não fez sozinho, ele não fez o iPhone sozinho, revolucionou, não, várias pessoas junto, mas ele foi o cara que correu atrás para fazer a parada acontecer, ele tinha uma indignação nele, ou uma ambição em algo, e que conseguiu mudar. Você pega o Martin Luther King, que tinha uma ideia para defender um povo e foi atrás e conseguiu mudar a história da, sabe? Então eu acho que a gente começar a acreditar que a gente pode, claro, não pensando de forma assim, pô, eu sou foda, o único que consigo fazer aqui, não é isso. É juntar força com outras pessoas, mas é possível. É possível, sabe? Eu só não acredito que exista um salvador da pátria. Eu acho que existem pessoas que vão fazendo coisas, vão fazendo ações
mudanças e as transformações na sociedade vão acontecendo. É a forma como eu acredito, tá, gente? Vocês podem discordar e tá tudo em paz também. Eu acredito muito nisso também, acredito também no poder das conexões e a gente faz esse trabalho, mesmo que seja um trabalho de formiga, às vezes, de fomentar o design, de dizer que isso é uma ferramenta que pode mudar muitas coisas na sociedade da gente, que a gente precisa mudar. Olha o que as formigas conseguem fazer, né? Elas são um bichinho bem pequenininho lá e olha o que elas conseguem fazer com a organização delas. E outra coisa, né, gente? A gente trabalha com design, ou quer trabalhar com design, estejam preparados para resolver problemas. E resolver problemas é usar a criatividade para resolver problemas, inclusive resolver os seus problemas mesmo, da sua vida, da sua carreira, né? Aonde você quer chegar, o que que você quer aprender. Então, assim, hoje foi muito importante os conteúdos que foram abordados aqui, porque justamente tem relação com uma coisa que eu também procuro falar sempre para os meus alunos, que é estudem sempre, design a gente tem que estudar sempre, para se manter afiado sempre em nossa área, principalmente no digital, aí, que é onde eu atuo, é muito recente, tem muito conhecimento novo em transformação sendo gerado, então a gente tem que ter, no mínimo, humildade, que é uma grande soft skill, talvez a mais importante, porque é a soft skill que mantém a janela do aprendizado aberta. Se você não é humilde, você não aprende mais. Então você tem que ser humilde. Então começa por aí, para desenvolver soft skill, aqui você começa a praticar o que o Sócrates dizia lá, primeiro entender que você nada sabe, para você, quanto mais a gente sabe, a gente vai entendendo que nada sabe mesmo, porque tem muito conhecimento a ser desbravado, mas então a gente precisa ter essa sede de conhecimento, sabe? Eu acho que isso é uma skill importante que eu digo para todos os designers desenvolver, desenvolve em você a sede por conhecimento, numa maneira de buscar conhecimento em todas as partes que você puder, aonde você puder, seja um investigador de conhecimento. Isso para o design e isso para resolver problemas. E aí você vai ver que você, em alguns momentos, sim, você consegue, pode não parecer, mas você está fazendo design, tá mudando a vida das pessoas. Com passinhos de formiga. Não subestime os passinhos de formiga. Vários passinhos de formiga constroem formigueiro gigantesco e lindo e organizado. Então, a gente pode fazer isso juntos. Essa semana aqui é um exemplo disso. Essa semana de mentoria tem 10 convidados, a gente tem quase todo dia mais de 100 pessoas participando aqui, colaborando, trocando conhecimento. A gente vai gerar esse conhecimento, distribuir isso para todo mundo, tem fim lucrativo nenhum, a não ser com incentivo com o objetivo de incentivar vocês, de ajudar vocês de alguma forma a encontrar ferramentas para se desenvolverem como designers, porque eu acredito muito que designer pode mudar sim a sociedade, gente. A gente já está mudando. Só de a gente estar aqui, a gente já está mudando. Pensem nisso, acreditem mais nisso em vocês e busquem essas opções para trabalhar, né? A gente também pode escolher aonde a gente quer trabalhar, as causas que a gente quer defender, os lugares onde a gente quer estar. E só para finalizar mesmo, agradeço mais uma vez a presença do Luan Matheus. Eu vou falar com o Luan no Papo de UX na sexta-feira, a gente vai conversar lá e depois eu mando o link para vocês. Mais uma vez, super obrigado para a Érica Campos, que exemplo de pessoa que está sempre estudando, que dá aula, que tem mestrado, que está fazendo doutorado, que está dizendo aqui para a gente, pessoal, continuem estudando, o nosso conhecimento está em transformação, a gente precisa cada vez mais de conhecimento nessa área. Então, muito obrigado, Érica, também por topar esses convites que eu faço malucos. Eu chego lá no meio do LinkedIn, convido vocês para eventos malucos de graça para a galera, para a comunidade, vocês aceitam e topam e a gente organiza. E o que eu fico mais feliz, cara, no final é que dá certo. Dá super certo. Isso aqui que a gente acabou de fazer, mais uma super troca de conhecimento. O pessoal daqui está super satisfeito, super elogiando. E com certeza foi uma ótima troca. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Amanhã a gente tem mais, tá? E hoje a gente está encerrando, então, mais o terceiro dia da semana de mentoria em Product Design. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que apareceu. Até amanhã, então, Fazer um pessoal. jabá, que esse final de semana Pode, tem claro. todo ano, a gente está fazendo, nos últimos anos, a gente começou numa semana do design lá dentro do César, e agora a gente tem um evento que a gente estava fazendo todo ano e parou na pandemia, voltou agora, começa amanhã, sábado e domingo, e também, eu não sei se a inscrição ainda vai estar aberta, mas ele vai ter presencial aqui, mas vai estar online de forma gratuita, para quem se inscrevesse. Então, se ainda estiver lá, segue o @DesignCesar. Só isso. Se liga no aí, Instagram. pessoal.
Se liga Tá bom? lá que tem evento rolando. Vai ter um conhecimento monte de gente, a rolando. gente está trazendo gente de fora para falar, tem muita gente legal. Show Tem uma de pessoa bola. que eu aconselho demais a seguir, a Carol Zatorre, que eu consegui trazer ela para cá, chamei ela, super topou, eu não sei se o Luan já conhece. Ela é uma especialista em antropologia e pesquisa, e aí é bom seguir ela lá pelas redes dela também, que ela sempre tem muita coisa legal para dizer nos vídeos. Eu já vi em muitos eventos, assim, eu não tive o prazer de encontrá-la, vou encontrar amanhã. Então, a gente vai se vendo. Obrigadão, hein? Legal. Obrigadão, Valeu, pessoal. obrigado a todo mundo aí, boa noite, obrigado, Bira, Érica, foi incrível. Obrigado a todo Valeu, mundo Luan. pelas Passa teu LinkedIn provocações também. também. Claro, passo sim, eu vou mandar o Beleza. link aqui para você. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, No mesmo gente. link, a gente Prazer. se Boa fala para noite. mais 2 amanhã. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau.